Se eu tocar essa música aqui agora, o que vem na tua cabeça? Um ringue de boxe, uma academia, aquela corrida que você prometeu que ia fazer? Curioso, né? Milhões de pessoas reconhecem esse riff de imediato, mas muita gente nem imagina que ele nasceu para um filme chamado Rocky 3. E ó, não é um caso isolado não, hein? Fala, galera do bem! E é isso! Hoje a gente vai falar de um fenômeno fascinante. Existe uma máxima em Hollywood que diz o seguinte: um grande filme pode mudar uma carreira, mas de vez em quando acontece alguma coisa ainda muito mais rara. Um filme lança uma música, essa música vira um hit e de repente ela rompe o cordão umbilical com o cinema e ganha vida própria. Começa a tocar em rádio, em casamento, em karaokê, em enterro, em playlist de academia, e tem gente que sabe cantar cada verso sem nunca ter visto o filme que lançou aquilo para o mundo. Em tese, uma música feita para cinema, ela deveria ter um fim. Serviu uma história. Subiu o crédito, acabou a missão. Só que em alguns casos, simplesmente, essas músicas se recusam a cantar para subir. Elas continuam vivendo depois que as luzes da sala se acendem e sem o menor constrangimento. Por que isso acontece? Talvez porque um filme peça 2 horas da tua vida, mas uma música peça só 4 minutos. Ela cabe no trajeto para o trabalho, no primeiro beijo, numa despedida, enfim. Ela deixa de representar o personagem e passa a representar você. E para começar, a gente vai falar de uma que nem nasceu para o filme onde ela foi eternizada. Em 1990, quando Ghost estreou, Unchained Melody já tinha mais de 30 anos, mais ou menos, de existência. Muita gente jura que ela foi escrita para a história do Sam e da Molly, só que nananina não. Ela nasceu em 1955 para um filme chamado Unchained, um drama sobre um prisioneiro que caiu no esquecimento. Mas a música não. Ela foi regravada centenas de vezes até que em 1965 os Righteous Brothers deram vida para essa versão que acabou se tornando definitiva. E aí, 25 anos depois, o diretor Jerry Zucker precisava de alguma coisa ali que explicasse um amor que atravessa o falecimento e tal, e Unchained Melody foi a escolha mesmo mais que óbvia, né? E o resto é história. A cena da cerâmica, ela acabou virando um ícone da cultura pop, né? Porque o cérebro do público acaba sendo treinado. Basta ouvir aqueles primeiros acordes e a gente já vê o filme inteiro, mesmo sem a tela estar ligada. O resultado, a música explodiu de novo nas paradas 2 décadas depois e virou um hino romântico que dispensa o filme. Agora, imagina Titanic sem Celine Dion. Parece impossível, né? Pois é, mas saiba você que isso quase não rolou. O James Cameron, diretor do filme, ele não queria saber de uma música cantada, ele tinha medo de soar cafona, soar fora de moda, de quebrar aquele tom épico e tal. Só que o compositor, o James Horner, um rebelde sem causa, acabou escrevendo a música e convencendo a Celine Dion a gravar e escondido do diretor. E olha que, na verdade, nem a Celine Dion queria gravar também. Ela foi meio que obrigada ali pelo marido dela a fazer aquela gravação. E pra vocês terem uma ideia, ela gravou aquilo tudo numa única tomada. Dizem que é exatamente essa que a gente ouve até hoje, mas também circulam boatos aí de que ela regravou a música depois do sucesso e tal. Enfim, isso aí a gente nunca vai saber. Só que quando o Cameron ouviu, aí não teve jeito. Ele mudou de ideia na hora. O Titanic virou um fenômeno, ganhou 11 Tio Chico, mas a música fez uma carreira paralela assim absurda. Ela fala de saudade e de como quem a gente ama continua vivendo dentro da gente. É um sentimento universal e por isso hoje tem muita gente que conhece o tema do Titanic, mas nunca teve coragem de assistir a 3 horas do filme. Ou seja, a música venceu o naufrágio. E tem aquela música que fez o caminho oposto. Ela não fala de amor, ela fala de sobrevivência. Eye of the Tiger, do Survivor. Se você entrar em qualquer academia hoje, é bem provável que ela esteja tocando. E o engraçado é que ela nem estava nos planos originais do Rock 3, porque o Stallone queria uma outra música, só que ele não conseguiu os direitos. E aí ele desafiou a banda. Escreva alguma coisa aí que soe como rock. Não era sobre boxe, era sobre levantar depois de cair. E o título acabou dizendo tudo, O olho do tigre. E não é a força bruta, é o foco. É aquele momento em que o resto do mundo desaparece e você só vê o objetivo. E o público acabou comprando essa ideia. A música virou um combustível emocional, assim, total. Ela deixou de ilustrar um boxeador fictício para virar o hino de qualquer pessoa que esteja enfrentando um desafio real. E por fim, a gente tem aquele ritual que todo mundo conhece. Dirt Dancing. Em 1987, ninguém apostava nesse filme. Um orçamento baixo, expectativas mais embaixo ainda. Só que o filme acertou em cheio numa conexão emocional, que é a vontade de viver um momento inesquecível. A música I've Had the Time of My Life se transformou em algo muito maior do que uma trilha sonora. Ela virou o hino oficial de encerramento de festas, formaturas, casamentos. É a forma que a gente encontrou de dizer esse momento foi especial. Ela deixou de ser só uma dança da Baby do Johnny para celebrar os melhores momentos das nossas vidas.
Percebeu o padrão aqui? Essas músicas elas abandonaram seus personagens. O Unchained Melody ele não fala só do Sam e da Molly, ele fala da sua saudade. O Eye of the Tiger ele não fala do Rock, ele é o seu tema quando você precisa lutar. Os filmes envelhecem, a moda muda, mas as nossas emoções elas continuam as mesmas. E é por isso que bastam 3 notinhas e a gente é transportado. Não porque a gente lembra do filme, porque muitas das vezes a gente nem assistiu o filme, mas porque a gente lembra da gente mesmo. Um grande filme ele pode durar 2 horas, mas uma grande canção ela dura para sempre. E agora eu quero saber de você. Qual é a música de cinema que conseguiu escapar da tela e virar parte da tua vida? Tem alguma que eu esqueci aqui, que merecia estar nessa lista? Solta o verbo aí nos comentários, que eu adoro ler as histórias de vocês. E se você curte esse mergulho nos bastidores, não esquece de se inscrever aqui no Papo no Set e ativar o sininho. Toda semana tem 2 vídeos novos desse universo que a gente ama tanto, que é o cinema. E a gente se vê no próximo set.